E a gente estava acompanhando agora essa disputa de pênaltis na repetição aqui. Foram uma sequência de 4 pênaltis, né? O Jô perdeu, aí o Nils perdeu, o Richarlison perdeu, o Nils perdeu de novo, né? Naquele momento ali, quando o Richarlison perdeu, o Jô perdeu, o Richarlison perdeu de novo. Quer dizer, a vantagem estava sempre passando para o lado do Nils, que ia bater na sequência. Vocês ali, Leonardo Silva e Guilherme ali no meio campo, o que é que passava na cabeça de vocês? Uma atenção muito grande, né? Mas a gente sempre procurava apoiar aqueles que haviam perdido a cobrança, né? Com uma confiança também no Vitor e numa perda também da outra equipe, né? Então a gente, no momento, dava um pouquinho de frustração, mas logo em seguida a gente levantava a cabeça e sabia que a gente poderia reverter a situação com uma defesa do Vitor, com os cobradores que a gente tinha a seguir. E graças a Deus foi assim. Na sequência houve... Os jogadores deles perderam também o pênalti e a gente conseguiu aí essa classificação. O Vilarão tem uma pergunta. O Maxi... Perdão, pode ficar à vontade, Léo. O Vilarão tem uma pergunta. Não, Léo, segue aí, por favor. Não, era só para saber do Vitor. A maioria dos goleiros hoje, dos bons goleiros principalmente, estudam os batedores, né? E o Maxi bateu 2 pênaltis na disputa do Boca com o Nils Old Boys quando o Nils passou. Na hora que ele partiu para aquela bola, e era o pênalti da consagração e tudo... o jeito dele caminhar, que isso conta muito para o goleiro, como ele se posiciona para bater na bola, ou você já sabia, ele vai bater daquele lado? A gente tinha feito um estudo de acordo com os pênaltis que eles tinham batido contra o Boca nas quartas de final, né? E o Max, na oportunidade, tinha batido 2 pênaltis, né? O primeiro ele bateu no canto esquerdo do goleiro e o segundo ele bateu cruzado, que foi o último pênalti daquela decisão. Né, mas a forma que ele veio ali, caminhando um pouco mais lento o posicionamento, enquadramento, ele estava mais perto da bola, então fica mais difícil que você bata com força cruzada. Né? Eu tentei usar dessa forma assim para achar o canto lá, mas também de acordo com as informações que eu tinha sido passado durante a semana ali, a gente procurou estudar e tirar informações também dos outros batedores. Vilarão. Linhares, há muito tempo eu não via uma equipe jogar tanto com o fator mando de casa como o Atlético faz no Independência. Os jogadores, a comissão técnica, a diretoria e principalmente a torcida contam muito com essa questão do estádio, do Independência, para pressionar, para vencer os jogos. E tem sido assim na prática. É um alçapão mesmo. Um alçapão mesmo. E na prática o Atlético tem demonstrado que isso. O grito da torcida em um determinado momento, Vila, não era de Atlético, né? Era eu acredito, né? Exatamente. O torcedor insistiu nessa eu acredito, porque o tempo ia passando e jogando contra o Atlético. E às vezes a gente ouve os jogadores falando o seguinte, depois que a bola rola, a gente não ouve direito o que está acontecendo, não interfere tanto assim. E a sensação que a gente tem de fora, que no caso do Atlético, é diferente, interfere e muito, a ponto deles contarem com isso. Então eu queria perguntar para vocês, para o Guilherme especificamente, representando os 3, até que ponto a chegada numa final inédita na história do clube e ter uma notícia como essa, que esse fator mando, que tem sido tão importante para vocês ao longo da campanha, não só na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, a mesma coisa, ter a notícia que vai mudar. Tudo bem, o Mineirão é um estádio bacana, o Atlético tem uma história legal ali, mas esse tipo de mudança, Guilherme, até que ponto ajuda e atrapalha vocês? Todos nós esperávamos que essa final fosse no Independência, até porque nós encontramos uma forma de jogar no Independência, fora de casa também, mas... Como foi citado por vocês, a Independência se torna um alçapão, um caldeirão. Claro que o Mineirão, o Atlético tem toda uma história também de títulos, de grandes jogos no Mineirão. Todos nós jogadores também já atuamos no Mineirão, então não é surpresa e também não será desculpa por nada que possa acontecer. Agora, lógico, a gente ficou meio frustrado assim, porque esperava que fosse uma Independência, por toda a trajetória nossa, por tudo que já aconteceu. Mas o Mineirão também é uma casa belíssima
que o torcedor, sem dúvida, vai lotar o estádio. E nós sabemos também como jogar no Mineirão. Acabamos de ganhar um título recentemente do Campeonato Mineiro. E quando se pensa no título, quando se tem um foco, não se vê campo, não se vê situações. Então, nós estamos muito bem preparados para o que vamos enfrentar. E aí, Vila, Cereto, Linhares, e eu assino embaixo do que o Cereto disse. Eu assino embaixo de tudo que o Carlos Cereto disser, viu, Linhares? Mas eu também não concordo de jeito nenhum, porque se o regulamento está lá para 40 mil, então beleza, o jogo não pode ser no Defensores del Chaco, porque a capacidade hoje lá é de 31 mil. Então por que eles podem jogar lá no Defensores del Chaco e o Atlético não pode jogar no Independência? No ano passado o Corinthians jogou no Pacaembu e tinha que jogar no Pacaembu, porque a casa do Corinthians, o público foi 37.500 e alguma coisa. Não eram os mesmos 40 mil. O time faz toda a sua campanha jogando ali. Ali é a casa dele. E na final, na hora que você mais precisa, aí que vai contar muito a melhor campanha da Libertadores que o Atlético fez, de decidir em casa, da torcida estar ali do lado, o Vitor olhar para o gol, que ele já pegou um tanto de pênalti, passa mais confiança, a torcida está ali. Então, numa boa, com todo respeito à Conmebol, é muito estranho esse regulamento e o que funciona para um lado não funciona para o outro, viu, Linhares? O regulamento tá aí. Os clubes, na verdade, têm que discutir esse assunto na hora que vão lá assinar o regulamento antes do campeonato começar. Né? Exatamente. Não dá para discutir isso na véspera da final. Isso eu acho que os clubes teriam que... todo mundo já sabe desse problema. Quem tem estádio menor do que 40 mil pessoas e vai disputar Libertadores no ano que vem, chega lá na reunião, que tem aquela reunião do Conselho Técnico lá, e fala assim, olha, vamos mudar esse troço aí, vamos jogar no estádio que a gente vai jogar o campeonato inteiro. Mas o Galo vai ganhar no Mineirão, eu não tenho dúvida disso. Eu queria fazer uma pergunta para os três. Quem quiser responde, que é a seguinte. O apagão na Independência, até que ponto o apagão fez diferença para que vocês conseguissem a vitória? Porque o jogo foi paralisado e o Cuca conversou com vocês. O jogo estava no ritmo antes do apagão, e o Atlético entrou num ritmo depois do apagão, né? E a gente tem as imagens aí desse apagão, né? Para os jogadores até olharem e analisarem também, porque não foi um apagão assim, né? As luzes foram sendo apagadas, né? Foi uma coisa muito estranha isso aí, né? Foi uma coisa Quem preparada é que apagou aí. isso Quem é que apagou essa luz aí? Vocês sabem, não? Ó, eu vou dar um testemunho aqui, que antes do programa, o Guilherme, ele entrou depois do apagão, ele estava falando que foi ele que apagou para o Cuca colocá-lo no jogo. Eu fiquei agoniado quando você apagou. Mas mudou, foi uma chance ali que vocês tiveram do Cuca passar para o time, o que tinha que fazer? Bom, desculpa o trocadilho, mas na verdade apagão foi uma luz pra gente, né? A gente estava num momento difícil da partida, não estávamos tomando pressão, nada, mas o ritmo nosso tinha caído um pouquinho, né? A marcação da equipe do Nilson tinha encaixado, eles estavam com domínio da marcação, então no momento que apagou a luz, a gente ficou um pouco chateado, porque ter que interromper, a gente estava no ritmo da partida, mas se a gente analisar por outro lado, foi algo bom, que a gente pôde conversar, pôde acertar algumas coisas, e o ritmo voltou um pouco mais intenso depois desse apagão, tanto que o gol saiu depois do apagão, então foi importante. No momento ali a gente ficou um pouco aborrecido, mas acabou sendo importante no sentido de dar um gás novo, até porque a gente estava fazendo um jogo muito intenso e a gente naquele momento aproveitou para dar uma respirada, ganhar um gás a mais ali, e foi importante sim. E faltavam só 15 minutos quando apagou, se não me engano. Tinha 15 minutos ainda. Então... E, Léo, como é que fica a preparação física nesse momento? 30 minutos do segundo tempo, o jogador já está mais desgastado. Tem todo o fator psicológico também que acelera isso da tensão do jogo. E para um cara que se recuperou em 2 semanas de uma lesão de ligamento no ombro, que era estimado de 1 mês e meio, você voltou em 2 semanas, tem essa parada, como é que foi? Para toda a equipe foi bom, né? E eu que já não jogava um bom tempo, deu para dar uma respirada, mas com foco, com um objetivo único, né? Que era conseguir fazer o segundo gol. E todo mundo se recuperou ali, foi bom para que a equipe voltasse, recuperasse um pouquinho, voltasse a um ritmo mais forte logo após. E eu não estava pensando em mais nada, era só conquistar o resultado ali. Eu esqueci o ombro, esqueci tudo, para que a gente pudesse aí sair com a classificação.